No ar, pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, bom dia, eu sou Nilson Antônio Brena, estamos aqui ao vivo, agora são 9h31, tá certo? Olha, o tema do programa de hoje, nós vamos falar sobre a mansidão, tá certo? Vamos fazer aqui no nosso programa reflexões sobre Jesus, vamos falar sobre a mansidão. Veja só, como eu sempre digo no início das minhas palestras, dos meus programas, se eu disser alguma coisa aqui que estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser, tá certo? Eu também, como qualquer ser humano da Terra, também cometo erros, posso cometer também pecados, tá certo? Então, se alguma coisa que eu te disser estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado, tá certo? E uma segunda coisa é que tudo que eu disser aqui se refere a você mesmo, tá certo? A você mesma. Você não deve imaginar que, fulano teria que agir assim, ciclano teria que agir assim. Não, 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 não. Tudo que eu falo aqui não é para você pensar em outras pessoas, tá certo? É para você fazer uma reflexão de você mesmo, com você mesmo, de você mesma com você mesma, tá certo? Tudo que eu disser aqui. Então, para clareza, reafirmo, este programa não é para os outros, este programa é para você, tá certo? Muito bem, a nossa reflexão de hoje, ela se baseia nas palavras de Jesus que nós encontramos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde Jesus diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Repetindo, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Jesus dizendo-nos assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só que palavras tão lindas que Jesus nos diz, e vamos fazer uma reflexão sobre isso. Manso, ela é uma pessoa tranquila. Manso é uma pessoa que tem brandura, tá certo? Veja só, manso não é uma pessoa estática, uma pessoa paralisada, como uma pessoa morta. Isso não é ser manso, isso é ser morto, tá certo? Manso é uma pessoa viva, mas que tem dentro de si calma. Ela tem paz interior, e por ter essa paz e essa calma interior, ela consegue agir no mundo externo com muita energia, com muita vida, de maneira ativa, tá certo? Com presença de espírito para quando se precisa, a todo instante, não é verdade? Devido a essa paz interior, devido a essa mansidão interior, tá certo? Para compreendermos melhor o que significa ser manso, nós podemos olhar para a palavra oposto à de manso, que é bravo. Em oposição à mansidão, nós temos a braveza, tá certo? Quem não é manso é bravo, não é verdade? A braveza, ser bravo, é uma característica dos animais. Se você verificar na natureza, na floresta, os animais são bravos, os animais são ferozes mesmo, não é verdade? Porque lá na selva ninguém segue, vamos dizer assim, não há uma lei moral. Os animais não têm as faculdades superiores que nós, seres humanos, já temos. Nós temos discernimento do que é certo e o que é errado. Nós temos já, Deus nos concedeu uma inteligência, Deus nos concedeu o uso da razão, não é verdade? Então todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, tá certo? Os animais não têm isso, os animais, eles vivem por instinto e são super bravos. Dificilmente na natureza você encontra um animal que não tem a característica de ser bravo, feroz, tá certo? Mas nós, seres humanos, não. Nós, seres humanos, temos capacidades que Deus nos deu superiores, tá certo? Veja só que por serem bravos, por serem ferozes, os animais na floresta vivem pelejando uns contra os outros.
é uma coisa, vamos dizer assim, cruel, é uma coisa, a natureza, você vê a perícia dos animais uns contra os outros, é uma coisa terrível, não é verdade? Então, veja só que Jesus vem nos exortar, vem nos ensinar que nós não devemos ser como os animais, não é verdade? Que são bravos, mas sim, nós devemos ser mansos. Olha só o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que promessa tão linda, gente. Que coisa tão linda. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Perceba que com essas palavras tão lindas, Jesus deseja que nós não sejamos selvagens como os animais, não é verdade? Mas sim que nós sejamos civilizados, que nós hajamos no nosso dia a dia de maneira civilizada, sem braveza, não é verdade? Que nós sejamos civilizados com nossos semelhantes, sejamos civilizados com o nosso próximo, que nós hajamos com civilidade na nossa família, no nosso bairro, no nosso serviço, não é verdade? Nós sejamos amigos uns dos outros em nossa cidade, em nosso país, no mundo, não é verdade? Que nós sejamos civilizados, não é verdade? Veja só o que Jesus nos diz. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Perceba que Jesus espera que nós hajamos em nosso cotidiano com brandura, não é verdade? Com tranquilidade no dia a dia. Você percebe isso? Inclusive, até mesmo com um certo sossego, né? Olha só, Jesus está nos propondo isso. Jesus está nos exortando a sermos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, tá certo? Mas, como eu já disse, ter sossego, ser manso, não é ser um ser estático, morto, paralisado. Isso não é uma pessoa viva, não é verdade? O sossego que eu estou me referindo é o sossego que vem da paz interior. Olha só. E por você ter paz, você age de maneira ativa o tempo todo. Você tem energia infinita, porque você tem paz interior. A sua visão, inclusive, é clara a respeito de tudo que você está vendo à sua volta. Quem está bravo, quem está nervoso, quem está xingando, na verdade, a pessoa não enxerga nada mais. Ela não enxerga nada, ela não consegue agir de maneira nenhuma com inteligência, não é verdade? Então, ter a partir da paz interior, que é o que Jesus nos propõe, essa paz interior, você tem presença de espírito. O que é ter presença de espírito? É agir da maneira correta, na hora correta, fazendo aquilo que precisa ser feita. Você dá um pulo, você faz uma coisa, você pode até salvar uma vida, não é verdade? Porque você está vivo, você está ativo, você tem a mente clara, você tem paz interior, você percebe? E, inclusive, também você tem inteligência, não é verdade? Quem está em paz pode agir com inteligência, essa faculdade superior que Deus nos deu. E que os animais fazem uso praticamente nenhum, muito pouco. Os animais vivem mais por instinto. Os animais também têm inteligência, claro, pelo amor de Deus, mas não que nem o ser humano, não é verdade? Não que nem o ser humano. Então, veja que a nossa inteligência é muito superior. Então, nós temos condições que os animais não têm. Os animais têm a braveza, não. Jesus não. Jesus nos propõe deixarmos de ser como os animais e sermos mansos, agirmos com sossego, agirmos com presença de espírito, com inteligência e com paz interior, tá certo? Deixa eu dar aqui alguns anúncios de hoje. Eu vou dizer aqui algumas coisinhas, né? Esse é meu segundo programa. Como eu disse, eu ia me apresentar um pouco nos próximos programas, né? Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar para você, então, alguns recadinhos. O primeiro recado é que você pode assistir grátis minhas palestras completas no canal do YouTube. Todas as minhas palestras no YouTube são completas, tá certo? E lá no YouTube eu faço reflexões sobre os ensinamentos de Jesus presentes na Bíblia, tá certo? E também sobre outros trechos da Bíblia. Então você pode ir lá visitar o meu YouTube, www.youtube.com/Nilson Brena, tá certo?
Então lá você tem todos os meus vídeos completos, com reflexões sobre Jesus e também sobre outros temas, tá certo? Eu gostaria de aproveitar, inclusive, lá no meu YouTube, que você que é jovem, assista a minha palestra Caminho para os Jovens. Veja só, nesta palestra, Caminhos para os Jovens, eu trago passos muito importantes para você que é jovem não se perder na vida, tá certo? Milhões de pessoas no mundo inteiro tomam caminhos errados no mundo, vêm com isso a sofrer muito, muita dor, muito sofrimento pelos caminhos errados que tomam da vida, logo já no princípio da vida, isso que é doloroso, sabe? E depois vem a sofrer muito ao longo da vida. Então eu preparei essa palestra Caminho para os Jovens. Você que é jovem, que vê quantos problemas estão ocorrendo no mundo, você pode se desviar de ser um agente de todos esses problemas que estão ocorrendo no mundo, tá certo? É uma palestra muito boa, é uma palestra que eu dou para os jovens como um pai falaria para um filho, tá certo? Como um pai falaria para um filho e para uma filha, tá certo? Então você que é jovem, assista essa palestra. Você especialmente que talvez, inclusive, talvez nem tenha pai por qualquer razão, não é verdade? Eu gostaria que você me visse como um pai nessa palestra, com conselhos muito úteis para você que é jovem, tá certo? A minha palestra Caminho para os Jovens, lá no meu canal do YouTube, www.youtube.com/Nilson Brena. Assista lá que vai ser muito importante, você vai gostar muito, eu tenho certeza, tá certo? O segundo recadinho é que alguns dos livros que eu escrevi estão grátis em formato PDF no meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br, tá certo? Eu sou biólogo, tá certo? Escrevi alguns livros, por exemplo, A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Neste livro também tem um apêndice sobre aquecimento global, os efeitos das mudanças climáticas, tá certo? Com a poluição toda que nós estamos tendo no mundo, tá certo? É um livro muito bom para todo tipo de estudante, inclusive de nível universitário. É um livro que está na segunda edição já, tá certo? Está grátis lá em meu site. O outro livro também que eu escrevi é o livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde eu apresento 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer. É um livro destinado, na verdade, a médicos, né? a químicos, a biólogos, enfim, quem tem um laboratório à mão para poder buscar a cura científica do câncer, tá certo? Inclusive, na última sugestão, são 72 sugestões, eu apresento um possível resultado positivo com o limão, ou com o ato de perdoar. Mas é apenas uma proposição, não tenho nenhuma prova quanto a isso, tá certo? Então, o livro está na 5ª edição, Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro destinado somente a cientistas, tá certo? Sou também autor do livro Como Parar de Fumar, 2 métodos para abandonar o cigarro. Neste livro, eu apresento métodos sistematizados para você que deseja parar de fumar, tá certo? E inclusive também este livro tem um apêndice que fala sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que a brócolis seria um grande amigo a ajudar o pulmão do fumante, tá certo? A quem já fumou muito, inclusive, tá certo? A brócolis, ela pode ajudar, inclusive, as pessoas que já desenvolveram a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? A medicina, não sei se você sabe, não tem tratamento para a DPOC. O tratamento que ela tem é apenas que visa tirar, vamos dizer assim, os sintomas, mas não cura, né? Mas o brócolis, devido a uma substância chamada sulforafano nele presente, seria capaz de reverter o forte estresse oxidativo que se verifica no pulmão de pessoas, do fumante que já desenvolveu DPOC, tá certo? Então, fazendo alguma coisa que nem os medicamentos atuais da medicina conseguem fazer. Então, a brócolis pode ser uma grande ajuda para quem já desenvolveu a DPOC. DPOC também é popularmente conhecida como enfisema, tá certo? É um livro que está grátis no meu site, não precisa fazer cadastro nenhum, basta clicar nele lá e já baixar, www.nilsonantoniobrena.com.br. E outros livros também meus que só estão à venda nas livrarias, tá certo? Esse livro Como Parar de Fumar está na 5ª edição já, hein? 5ª edição, revista ampliada.
E também no meu site você vê livros meus que estão à venda nas livrarias Cultura, Saraiva e Amazon, tá certo? Vamos continuar agora com o nosso tema de hoje, que é a nossa reflexão sobre Jesus, sobre a mansidão, tá certo? Então estamos vendo aqui o que encontramos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículo 5, onde Jesus nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, pessoal, que coisa tão linda que Jesus nos propõe, nos ensina e nos exorta. Ninguém nos propõe, pessoal, coisas tão lindas e perfeitas como Jesus. Olha só o que Jesus nos diz. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No nosso dia a dia, pessoal, todos nós enfrentamos muitos problemas, eu sei, pessoal. Seja na nossa família, seja no nosso serviço, seja no nosso bairro, tá certo? Na nossa cidade, no nosso país, no mundo, né? Infelizmente, nós nos deparamos no dia a dia com muitos problemas. E por vezes, inclusive, nós nos deparamos com situações onde nós não somos bem tratados, não é verdade? Nós não somos tratados de maneira correta, não é verdade? Não somos tratados com educação, por exemplo, ou somos tratados de maneira injusta, inclusive, não é verdade? Às vezes, inclusive, nossos direitos são até mesmo cortados, não é verdade? Nessas situações tão difíceis, né, onde somos verdadeiramente desrespeitados da nossa dignidade, né, nossa primeira reação, se nós não tomarmos consciência, será de sentir raiva, de agir com braveza, não é verdade? Como o animal age, não é verdade? Mas não. Você vai seguir essas orientações que Jesus está nos dando nesse ensinamento. Nós não seguiremos essa reação instintiva que poderia nos surgir, não é verdade? E não, nós vamos agir conforme o ensinamento de Jesus, tá certo? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não vamos agir como os animais, ficando nervosos, ficando bravos, brigando ou gritando, como vemos pessoas muitas vezes, não é verdade, agindo com braveza. Não, Jesus não quer isso de nós. Jesus quer que nós sejamos civilizados, tá certo? Que nós hajamos a partir da nossa paz interior, que nós tenhamos paz interior, com sossego interior. Jesus nos ensina que mesmo diante de situações difíceis, tá certo? Não hajamos com o instinto de braveza como os animais, mas hajamos com inteligência de filhos de Deus que nós somos, tá certo? Então Jesus vem a nos exortar que hajamos com inteligência de filhos de Deus que nós somos, tá certo? Os animais não têm essa inteligência que nós, seres humanos, a nós foi dado estes dons e faculdades superiores dentro de nós, não é verdade? Então, diante das situações difíceis, vamos agir com inteligência, tá certo? Veja o que Jesus nos exorta. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, tá certo? Mas talvez você possa pensar, Nilson, mas e se eu, agindo com mansidão, apresentando minhas razões, tudo, ainda assim não houver justiça? Olha, se naquele momento não houver justiça, não tenha dúvida que depois vai haver, viu? Haja com mansidão, diga o que você tem que dizer, não é verdade? Faça o que você tem que fazer, fale o que você tem que falar nas diversas situações, mas nunca perca a sua calma interior, a sua paz. No versículo 6 seguinte, por exemplo, Jesus já diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que significa isso? Significa que Deus fará justiça. Mas quem fará justiça é Deus, não é você. Da justiça de Deus ninguém escapa. Você poderá ver isso na sua vida, na vida de outras pessoas. Infelizmente que os erros cometidos depois vem o troco, pessoal. Então, faça o que você tem que fazer, mas nunca perca a sua calma, nunca perca a sua mansidão. Vamos fazer o que Jesus nos exorta, tá certo? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, tá certo? Então, haja sempre com calma, com mansidão. Lembre-se que a justiça
Não somos nós que fazemos, é Deus que faz, tá certo? Deus deixou para nós, Jesus também deixou para nós, e Deus também, não é verdade? A obrigação de amar ao próximo. Jesus nos propõe, amemos aos nossos inimigos, inclusive, não é verdade? Jesus nos propõe isso, não é verdade? Devemos até orar pelos nossos inimigos, devemos orar e amar os nossos inimigos, tá certo? Então, vamos encerrando aqui hoje com esta palavra tão linda de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, tá certo? Muito bem, vou deixar para você aqui 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Terceira mensagem para você: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Muito obrigado pela sua atenção, bom dia e até o próximo programa, domingo que vem, às 9h30. Nilson Brena, um abração a todos.